Como eu estava falando, né? 2 avisos, né? Um é que a nossa avaliação vai ser agora, dia 1º/6, e outra, essa reunião está gravada, tá certo. Um vai ser agora, né? Dia 1º/6 e o outro vai ser dia 5/6. Então, você já de antemão já tem anotado aí. E não vai ser prova colegiada, como a gente estava falando, né? Vai ser a prova normal do Forms, né? Que vocês já sabem como é. Agora sim, eu acho que vai dar para compartilhar a tela para a gente começar a nossa aula. Eu falei que ia ter vamos dizer, alguma aceleração, né? E nessa aceleração foi atrasar mais, né? Porque os problemas técnicos. Estava num computador e o computador não funcionou. Quando foi compartilhar a tela e você não ouviu nada. Vocês vão me dizendo aí, tá? Como é que tá o som? Se está cortando. Para que vocês não sejam prejudicados. E eu não fico falando aqui para ninguém, né? Vamos lá. Eu já tinha deixado configurado tudo lá no outro computador e por alguma razão não funcionou. Eu estou tendo que reconfigurar aqui. Mas vocês têm alguma dúvida? Vocês podem se manifestar. Podem ligar a tela se quiserem. Fiquem à vontade. Aproveitem. Todo mundo sabe como é que chega, né? No nosso material. Vai no Google, sala de aula. Deixa eu colocar aqui. Acho que agora vai dar para compartilhar a tela sem perder o... Eu vou continuar falando aqui e se vocês perderem a minha voz, vocês me avisam, tá? Que é para... Vocês avisam se ainda estiverem ouvindo a minha voz, tá bom? Que agora eu tô... clássico, Google Sala de Aula. Aqui, ó. Opa. Google Sala de Aula. Acesse o Google Sala de Aula. Acesse o Google Sala de Aula e nesse Google Sala de Aula aqui tem várias salas. A gente vai na hermenêutica à noite, hermenêutica e argumentação. E aqui abre, vai lá em atividades. Caroline Gomes abriu a tela. E em atividades vai em material, vai em slide, último item aqui. Aí no slide, abre o slide, é um link de internet, e aí pronto. Tem acesso à nossa
a nossa disciplina. Como eu estava dizendo, a parte de hermenêutica e interpretação, a gente já concluiu, que fala sobre as questões dos métodos, das escolas de interpretação. Junto com a interpretação, tem a argumentação. E essa argumentação jurídica, ela é muito importante, porque se você não souber argumentar, de nada adianta você ter interpretado aquela norma, interpretado aquela regra jurídica, porque, de fato, está assim. Hoje está tudo estranho esse computador, não sei se vocês estão vendo. Todas as letras estão todas juntas, umas nas outras. E aí, se você não tiver como argumentar, se você não souber argumentar, de fato vai ficar deficitária, né? Você não vai conseguir defender o direito do seu cliente. Ó, de novo, apareceu aqui que ela tá as letrinhas todas em cima da outra, ó. Tá bem estranho. Não aparece. Coisa estranha. O que está acontecendo hoje com os computadores, com a internet? Tá tudo estranho aqui. Tá estranho aí para vocês também? Ou tá tudo normal no computador de vocês? É só no meu computador que tá assim? É só no meu computador que tá assim, é? Ah, tá todo estranho. Todas as fontes. Bora deixar ele carregar aqui para ver se melhora. Porque, como eu estava dizendo, né? Não adianta nada você interpretar, fazer a interpretação, sem que você possa argumentar, né? Então, os teóricos da argumentação jurídica, cursos de argumentação jurídica, eles estão muito na moda ultimamente, justamente por esse poder que a argumentação tem de poder esclarecer, de poder convencer, né? Argumentar dar razões, dar motivos, dar argumentos para que você possa defender uma determinada posição jurídica. Então, por isso que elas estão atreladas. Junto com a hermenêutica, ela está atrelada com a interpretação. Tá? Perdão, a hermenêutica está atrelado imediatamente com a argumentação. Deixa eu ver aqui se já baixou. Está atrelado justamente com essa argumentação. Deixa eu ver aqui. Tá todo estranho as letras. Eu vou carregar novamente aqui. Teve um dia que a gente estava baixando e não conseguimos era baixar de jeito nenhum, que ela estava com problema. Essa ferramenta. Não é a primeira vez que eu vejo ela dar esse problema de letras. As letras estão todas misturadas, embaralhadas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se alguém conseguiu abrir no link e tá direitinho no link que vocês estão abrindo? Ó. Se no link que vocês estão abrindo tá tudo correto, então tá ok. É só no meu mesmo que tá estranho. No link que vocês têm também tá estranho? Respondam aí. Tá normal, Marcolino?
Se vocês puderem ativar o som para eu ouvir. Tá tudo certo, professor. Aqui no meu tá tudo certo. O som tá legal, tá bom. Muito bom. No caso, os slides. O meu também, ok. Os slides, para vocês. Agora tá tudo ok, tá tudo certo, tá bom. É porque aqui para mim tá aparecendo todo. Vou fazer o download aqui. Para mim tá aparecendo todo truncado, as letras tá todas embaralhadas. É tipo como se o computador tivesse um vírus, alguma coisa assim. Tá tudo embaralhado. E aí, como é o meu computador que tem que exibir, aí eu tô fazendo o download aqui para ver. Hoje está dando tudo ao contrário. Vai dar certo. Vou abrir aqui. Tá estranho aqui no meu computador. As letras estão todas embaralhadas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. As letras estão aparecendo todas embaralhadas. Aí você não consegue ler nada, ó. Entendeu? Se o de você está aparecendo tudo normal, então tá certo. O problema é aqui no meu computador. Fiz o download aqui, vou jogar no PowerPoint. Ó, a Carolina tá falando, abaixar logo, né, e não acessar direto no aplicativo, né. É isso aí que eu vou fazer. Então, vamos lá, né. Aqui deu certo. Configurar apresentação de slides. Aqui no PowerPoint deu certo. Apresentar. Pronto. Agora vai dar. Aqui, ó. Pronto. Agora tá dando certo, né? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Pronto. O slide tá normal, né? Pronto, ó. Aí todos esses assuntos, esses conteúdos, o que tem a ver? Tem a ver, metade deles é argumentação e interpretação, que é o que a gente já viu, e outra metade é a argumentação e da decisão jurídica. A argumentação e decisão jurídica, a gente tem muita coisa para trabalhar. Como eu falei, a gente tem uma moda, né? Assim, tem cursos de argumentação, tem toda vamos dizer assim, uma literatura a respeito de argumentação jurídica. Por quê? Porque é tão necessário hoje ter argumentação jurídica. A gente trabalha com os princípios, e princípios têm, como eu posso dizer, princípios têm um grau de abstração muito grande, né? É uma forma como são mandados de otimização e não são regras propriamente ditas, regras específicas de acoplamento em forma de subsunção. Os princípios, eles têm uma outra forma de agir, eles têm uma outra forma de aplicação. Eles se aplicam por ponderação, em que, via de regra, eles conflitam com outros princípios. Então, a gente viu vários casos, a gente viu o caso da Daniela Scarelli, a gente viu casos de questão de direito de imprensa, com relação à privacidade. A gente viu o último exemplo na última aula que a gente trabalhou, foi a questão da nomeação do presidente, né? O presidente nomeou uma pessoa violando um princípio chamado princípio da impessoalidade, que essa pessoa iria atender interesses específicos do próprio presidente, iria
vamos dizer assim, atuar para protegê-los de investigações, e assim, ou proteger a sua família de investigações, etc. E isso não pode acontecer porque na nossa Constituição vigora a regra do princípio da impessoalidade. Então, por mais poderoso que seja o governante, por mais poder que ele tenha, e o chefe do executivo é uma pessoa que tem muito poder, de fato, ele tem muito poder, por mais que ele tenha todo esse poder, ele não pode, vamos dizer, usar esse poder de forma pessoal. É isso que diz o princípio da informalidade. O princípio da informalidade diz que, perdão, da impessoalidade. O princípio da impessoalidade diz que o governante, o administrador público, que ele não deixa de ser também um administrador público, o administrador público ele tem que estar pautado no seu agir de forma a evitar decisões que beneficiem ele próprio, que beneficiem o próprio agente. É sempre pautado na intenção de um interesse público, que as decisões dele sejam focadas no interesse público. E o interesse público ele se desdobra em dois. Ele tem o interesse público primário e o interesse público secundário. O interesse público primário seria a ideia de... Vou tirar para cá. Interesse público primário seria a ideia do interesse público geral, né, da população. Qual é a decisão que melhor atende os interesses da população? É essa decisão que o administrador público deve buscar. E tem também o interesse público secundário, que é o interesse daquele órgão específico, daquela administração específica. Então, em nenhuma dessas duas hipóteses, se tem como interesse público o interesse pessoal do administrador. O interesse pessoal do administrador é deixado em segundo plano, não serve para a administração pública e atender interesses pessoais do administrador. É sempre as suas ações são pautadas no interesse público. Então, o artigo 37 da Constituição, que aí, se vocês quiserem, vocês anotem, o artigo 37 da Constituição, ele traz o princípio da impessoalidade. Então, nós tivemos o embate, ultimamente, entre o princípio da impessoalidade, tratado pelo artigo 37, com o princípio da harmonia e não intervenção dos poderes, que está lá no artigo, se não me engano, no artigo 2º da Constituição. Então, tem esses dois princípios em xeque, e os princípios, na hora de aplicar, não é que eles precisam, é que quase sempre eles vão entrar em xeque, eles vão entrar em choque um com o outro. E aí, para que você possa explicar, convencer, demonstrar qual desses princípios é o prevalente, você vai precisar da argumentação. A argumentação jurídica, ela ganha, então, agora, nesses tempos de pós-positivismo, uma preponderância que vocês não imaginam, assim. Tudo que você tiver que fazer para poder defender uma ideia, defender uma tese, você vai ter que argumentar. Você vai ter que argumentar. Por isso que a argumentação é muito importante. E metade do nosso curso é hermenêutica, que vocês aprenderam todas aquelas escolas, aqueles métodos, método gramatical, lógico, teleológico, etc, etc. Vocês aprenderam tudo aquilo. Isso é uma parte do conteúdo. E a outra parte, que a gente vai começar a falar agora, é a parte que fala sobre a argumentação jurídica. Então, vamos lá aqui. Copiar aqui. Trazer para cá. Apresentação de slides. Então, a gente já viu todas essas escolas de interpretação, a gente já viu esses filósofos da interpretação, a gente já viu os métodos, a interpretação judicial, a gente viu o artigo 927, vimos a interpretação gramatical, a lógica, a histórica, a teleológica, vimos a espécie, quando ela é declarativa, extensiva ou restritiva. O que mais? A gente viu que no sistema jurídico
convivem regras e princípios, a gente viu por que isso aconteceu, entendemos, vimos que Perelman fala da nova retórica, que a gente apenas mencionou, a gente vai trabalhar mais um pouco dele nessa aula, Dworkin, que é outro filósofo que também trabalha com a ideia de que existem regras e princípios no ordenamento jurídico, e o mais proeminente de todos, que eu considero assim o mais importante de todos, é a doutrina de Robert Alexy. Robert Alexy desenvolveu uma tese de argumentação jurídica dele, de que a argumentação do direito deveria ser procedimental. Então, a gente vai ver mais lá na frente o que isso significa. Mas, a grosso modo, na ideia de Alexy, você vai ouvir Robert Alexy ou Robert Alexy. Na ideia de Robert Alexy, convivem no sistema jurídico regras e princípios. E as regras você aplica no modelo tudo ou nada, que é o modelo tudo ou nada. Ou a regra é válida ou não é válida. Isso que é o modelo tudo ou nada. Ou você aplica ou você não aplica. Ou ela se aplica naquele caso ou não se aplica. Não tem um meio termo. Não tem uma adaptação. Não é assim. Ou ela se aplica, então ela afasta todas as outras, ou ela não se aplica. Então a gente viu lá que quando uma regra entra em conflito com outra regra, ele usa inclusive essa palavra conflito. Quando uma regra entra em conflito com a outra regra, você resolve esse conflito pelos aqueles métodos clássicos, né? O método cronológico, a regra posterior revoga anterior, método hierárquico, a regra de status maior revoga de status menor, a regra da especialidade, a lei especial revoga a geral. Ou seja, esses métodos conseguem levar para a decisão jurídica, porque você precisa resolver qual das regras que se aplica. Consegue levar para a decisão jurídica uma forma de só se aplica uma regra. Né? Essa regra afasta as outras. Então, naquela situação, não se aplica a regra B, só se aplica a regra A, porque ela afasta todas as outras, isso que é tudo ou nada. Ou ela se aplica ou ela não se aplica, ou ela é válida ou ela é inválida. Já os princípios é diferente. Quando um princípio vai ser aplicado, ele geralmente entra em choque com o outro princípio. Então, esse exemplo lá do presidente, que está nas manchetes, né, de que ele violou o princípio da impessoalidade quando ele tentou nomear uma pessoa para atender interesses pessoais. Tudo indica, segundo as informações, que seria para atender interesses pessoais. Então, isso é possível dentro da administração pública. O gestor público, ainda que ele seja o mais alto cargo da gestão pública, ele está liberado para fazer tudo o que ele quiser? Não. Existe a Constituição, existem regras constitucionais e existem princípios constitucionais. Princípios são normas jurídicas, eles têm força vinculante, eles têm poder de modificar padrões de conduta através desse poder que eles têm, dos princípios. Então, isso é um exemplo dos muitos outros que a gente já trabalhou. A gente já trabalhou conflitos de direito de imprensa, liberdade de imprensa com a liberdade de vida privada, né? Com a proteção à vida privada. Né? O caso da Daniela Scarelli, o caso lá do secretário de saúde, o aniversário da cachorra do secretário de saúde. Ou seja, em situações você vai encontrar que não tem regra. Então, eles chamam esses casos que não tem regra, eles chamam de hard case, porque hard é duro, né? Em inglês é difícil. Então, eles trabalham essa ideia de hard case, casos difíceis, em comparação com os outros casos, que são os casos fáceis. Teoricamente, um caso fácil é aquele em que tem uma regra pronta, bonita, já toda especial, já toda explicada, com todos os limites, com todas vamos dizer, as regrinhas, todas que você tem que aplicar. Então, você aplica a regra
a regra no caso concreto, e por subsunção você faz um acoplamento, tem o fato, tem a regra, você acopla um no outro e o fato se encaixa na regra, se encaixa. Bom, se o fato se encaixa na regra, então esse fato, então essa regra se aplica a esse fato. Mas com o princípio não é assim. Com o princípio eles entram em colisão. E quando eles entram em colisão, inclusive Alex não chama, deixa eu ver se dá para colocar aqui o... Mas o que Alex fala? Ele fala que os princípios, quando eles estão aplicando, eles não são perfeitos como regra, eles são mandados de otimização. Eles são para ser aplicados na melhor forma possível. E eles, como mandados de otimização, eles querem dizer isso, que eles não são aplicados em forma de tudo ou nada, ou aplica ou não aplica. Eles são aplicados de forma maleável, flexível, modulada, de forma mais, vamos dizer, ótima possível. Por isso que eles chamam de mandados de otimização. E esses mandados de otimização, eles vão estar presentes na nossa vida constantemente, porque cada vez mais nosso dia a dia trabalha com essa questão dos princípios. Mas cada vez mais no nosso dia a dia, você vai ver princípios sendo princípios colidindo. Esse exemplo que vocês estão vendo aí na ordem do dia, né, do presidente e tal, é um exemplo bem clássico disso, né? O princípio da impessoalidade sendo confrontado com o princípio da harmonia dos poderes. Qual dos dois vai resolver? Porque tem regras. Sabe por que isso é um caso difícil, um hard case? Porque tem regras. Quando tem regras, fica fácil, né? Para resolver. Mas nesse caso não tem regras. Nesse caso, além de não ter regra específica, deixa muito a desejar, deixa muito em aberto saber de fato qual era a intenção da pessoa, né? Qual era a intenção do presidente quando fez essa nomeação, quando fez... É um negócio assim que demanda uma interpretação, uma argumentação muito significativa, muito grande, muito densa. É por isso que, repito para vocês, nesse momento que nós vivemos do direito, há uma tendência em se valorizar de forma muito significativa a argumentação. Então a gente vai ver alguns filósofos da argumentação. Um dos primeiros filósofos da argumentação deixa eu ver, abrindo aqui. Deixa eu ver. Está processando. Deixa eu ver aqui. Aqui. Agora tá. Um dos primeiros filósofos da argumentação é Wiewick, Theodor Wiewick, que fala do pensamento utópico. O pensamento utópico, ele vai fornecer instrumentos para quem quer argumentar alguma coisa através do que ele chama de topoi. O pensamento utópico, ele diz que não dá para a gente resolver as questões do direito como uma ciência social usando métodos da lógica, que é método principalmente aplicado às ciências exatas, à matemática. Então, a ideia daquele silogismo simples de você ver uma regra e aplicar essa regra no caso concreto, sem fazer uma análise, sem fazer uma valoração, isso não é o ideal. Não se aplica para o direito isso. Que se fosse assim, daqui a pouco os juízes iam ser substituídos por máquinas, os advogados substituídos por máquinas, a pessoa chegava lá, contava o seu problema jurídico e o computador já emitia a sentença, o resultado, porque bastava fazer uma análise de lógica.
E a gente sabe que não é assim. Por mais que o computador tente valorizar, tente aperfeiçoar e tente melhorar, a gente sabe que, de fato, a atividade de solucionar problema jurídico, que é a atividade que a hermenêutica se ocupa, que a argumentação jurídica se ocupa, essa atividade não pode ser racionalizada a ponto de se tornar mecânica. Por quê? Porque são muitos valores que você vai analisar, são muitas perspectivas que você vai analisar. Então, são muitos teóricos que você trabalha para saber qual é a sua perspectiva, qual é a sua concepção do direito. A gente sabe que, para a gente começar a falar em concepções de direito, concepções jurídicas, a gente precisa ter uma ideia de qual concepção de direito a gente está falando. Se a gente estiver falando do direito positivo, direito é a norma posta. O que o direito positivo prega? O direito positivo pega a norma posta, então só é direito o que seja um conjunto de normas. E a gente sabe que direito não é só isso, direito é mais do que isso. Direito engloba valores, direito engloba princípios, que para o positivista é até algo estranho falar que princípios jurídicos são norma, porque ele só concebe normas do ponto de vista sejam leis, regras postas e de obrigatoriedade. E o direito não é justiça, o direito é o que o juiz diz que é, o direito é um ato de autoridade, o direito... E aí você pode até concordar em parte com essa argumentação, mas quando chega em situações em que o direito não tem resposta, quando chega em situações em que dos hard cases, né, que é comum acontecer, porque o legislador ele não tem previsão de todos os tipos de regra que ele vai fazer, todos os tipos de conflitos humanos que vão acontecer, então ele não tem uma bola de cristal, eu sempre falo assim, né? Ele não mãe de Ná para prever o futuro e imaginar todas as hipóteses de conflito que vão acontecer na sociedade. Sempre vai haver lacunas. Isso é um problema do direito. O direito tem lacunas. E aí, dependendo da concepção de direito que você defenda, se você for um positivista, seguir a orientação de Kelsen, de Hart, se você for um positivista, você vai dizer assim, não, princípios não existem, só existe regra e ponto final. E quando a regra não existir, né, se está diante de uma lacuna, você vai tentar usar analogia, você vai tentar usar os costumes, você vai tentar, no fim das contas, que o juiz decida. O juiz ele tem a autoridade para decidir. Ocorre que isso até é uma concepção que forma vamos dizer, o nosso dia a dia. A gente entende assim, a gente acaba entendendo assim. Então, o que é o direito? O direito é a aplicação de uma regra, um caso concreto, uma regra jurídica, uma lei ao caso concreto. E quando não tiver lei, como é que faz? Bom, quando não tiver lei, o juiz decide. Sim, mas direito, então, é o que o juiz acha que é, ou direito é alguma outra coisa? Bom, chegou bem aí, vai depender da sua concepção de direito. Então, existem várias concepções de direito. Existem os positivistas, que vão dizer que direito é o que o juiz acha que é realmente. Direito é o que o juiz acha que é, porque direito é a regra, o direito é um conjunto de normas e resolve 80 a 90% dos casos. As normas resolvem a grande maioria dos casos, vai estar na lei, vai estar na norma jurídica. Tranquilo. Quanto a isso, não vai ter problemas. A grande maioria dos casos vai ser resolvido. São chamados casos fáceis, se a gente puder fazer essa distinção, usar esse termo. O problema é com aqueles 10 ou 20% que sobram. É esse o problema. Então, a pessoa entra em juízo pedindo a antecipação terapêutica da gravidez porque descobriu que o feto
é anencefalo. Antes da decisão do Supremo, que agora pacificou a questão, agora é possível interromper a gravidez do feto anencefalo, antes da decisão do Supremo, havia uma lacuna no ordenamento jurídico. E aí esse era um caso difícil, era um hard case. Caso difícil por quê? Porque não tem regra, e quando não tem regra vai fazer como? Né? A situação da vida está aí e tem que ser resolvida. Tem que se dar alguma solução para isso. E para o positivismo, a solução é dada pelo juiz. O que o juiz decidir, está decidido e ponto final. Mas será que isso é realmente direito? Porque se você levar uma questão tão sensível dessa para um juiz que é extremamente católico, que é extremamente religioso, que pensa na questão da... Pode ser católico, pode ser protestante, pode ser uma pessoa que é extremamente religiosa, vai entender que matar é pecado, portanto não é possível matar. Então acabou que a religião através dele, passada por ele, acabou respondendo o que é o direito. E isso não é uma ciência. Então, na verdade, ciência não é o que o juiz acha que é. Ciência é alguma coisa que tem método, tem técnica, tem formas de resolver esses problemas que são problemas jurídicos, né? Então, o pensamento utópico, a nova retórica, o procedimento de Alexis, todos esses teóricos que vêm questionar essa questão do positivismo. Por quê? Porque se você deixar ao cargo do juiz, vai representar o quê? Vai representar que direito, em última análise, no fim de tudo, no fim das contas, direito vai ser o que o juiz disser que é. E, na verdade, não é assim. Dentro de uma democracia não pode ser assim. Tem que ter regras, tem que ter interesse público. Então, o juiz não pode julgar de acordo com seus interesses particulares. Então, esse caso do aborto, por exemplo, é um caso extremamente delicado. É um caso extremamente, vamos dizer assim, alguém perguntou aqui alguma coisa, né? Alguém perguntou alguma coisa? Isso, a Caroline Gomes falou aqui, é um caso impessoal, né? Direito tem que ser uma coisa impessoal, não pode ser o que o juiz acha que é. Precisa ser o que a ciência do direito acha que é. Bem aí vai depender da concepção de direito que você entende que seja direito. Se você está entendendo que direito é o que a lei diz, e quando não tem lei o juiz decide, se você está entendendo isso, você é um positivista. O positivista ele trabalha dessa forma. Ele não consegue esticar a aplicação do direito para o ramo dos princípios. Ele não consegue estender para os princípios. Para ele, direito só tem regra, isso não tem regra, o juiz decide. Já para o pós-positivistas, que é aqueles que entendem que existem regras, mas também existem princípios, para esse tipo de intérprete do direito, de operador do direito, o juiz não pode dizer o que ele acha. O juiz não pode dizer o que ele quer, que é a opinião dele, não. O juiz tem que fazer o quê? Tem que fazer a hermenêutica da norma, descobrir a norma, já que não tem norma criada, já não tem regra criada, vai nos princípios, aí sim se estende até os princípios, porque nos princípios você encontra mandados de otimização, você encontra o que a sociedade acha como válido, o que a sociedade preza, porque os princípios, como eles se concretizam por valores, eles não são valores, né? Princípios não são valores, mas princípios concretizam valores que uma sociedade preza. Então, se a sociedade preza esses valores, essa regra, esse princípio, ele vai ter aplicabilidade no direito. Então, na verdade, não é o que o juiz decide. Que aí vira vamos dizer assim, vira um festival de achismo, né? Então, um acha, o outro acha, então fica aí no juiz
vascaíno vai sair uma decisão, se cair num católico evangélico vai sair outra, se cair se é um caso de divórcio, se sair num juiz que é solteiro e não tem filhos, vai sair uma decisão X, se cair num juiz que é casado, que é muito apegado à família e aos filhos, vai sair uma decisão Y, ou seja, não é bom para a sociedade que fique essa incerteza jurídica. Então, o positivismo jurídico, ele tem uma falha, ele tem essa falha de, no momento em que não tem a regra, você joga na mão do juiz a resolução do problema. E isso é antidemocrático. No Estado Democrático de Direito que a gente segue, deixar ao arbítrio de uma pessoa dizer o que é o direito, que nesse caso é o juiz, deixar ao arbítrio dele esse poder de dizer, dar muito poder, e dar muito poder sem controle vira um arbítrio. Ele acaba se convertendo num arbítrio. E a democracia e arbítrio não combinam muito bem. Como a gente vive no Estado democrático, a gente precisa controlar as ações dos agentes públicos. Eles não são livres para fazer o que eles quiserem. Nós temos regras, temos constituições, etc. Então, para o pós-positivismo, que é quem não é que veio depois, é um pensamento filosófico que se contrapõe ao positivismo. Ele vai dizer assim, olha, não dá para você aplicar tudo por silogismo, acoplar uma norma ao fato, você tem que ponderar, você tem que analisar, você tem os princípios que são normas jurídicas e precisam ser aplicados, ou seja, é mais complexo. Só que aí, ao mesmo tempo, o pós-positivismo trouxe uma carga argumentativa maior. Você precisa argumentar melhor. Você precisa explicar por que aquele princípio se aplica, por que aquela regra não se aplica, por que você, na hora de sopesar, na hora de fazer o balanceamento dos dois, por que você deu peso para um e não deu peso para o outro. Isso tudo exige a argumentação. Então, dentro dessa ótica, o pensamento de Vievik começa analisando essa questão da tópica. O que é a tópica? Não use o silogismo do positivismo jurídico, trabalhe com formas de resolver problemas jurídicos. A forma de resolver problemas jurídicos, você trabalha com os topoi. Os topoi que ele chama são os lugar comum. Existem algumas expressões que ajudam você a poder resolver os problemas jurídicos. Deixa eu achar aqui, por exemplo, um exemplo de topoi. O direito não socorre aos que dormem. É uma expressão jurídica que aqui ajuda você a entender quando você tiver num problema em que a pessoa perdeu o prazo para entrar com uma ação, que a pessoa perdeu o prazo que ela tinha pela legislação para entrar com recurso. Essa regra, essas expressões que estão chamadas lugar comum, ou seja, há um consenso geral em que as pessoas concordem com aquilo, são comum para todo mundo, elas ajudam a resolver os problemas. Os topoi, eles são muito usados no direito como forma de resolução de problemas jurídicos. Tá? Então, para que serve o argumento tópico? É uma técnica para buscar um argumento. O que eu falei? Os argumentos jurídicos são muito utilizados nesse novo pós-positivismo. No positivismo jurídico, você tinha que argumentar pouquinho. O artigo tal da lei tal se aplica ao caso. O caso se aplica à lei tal porque por isso. Pronto. Conclusão, né? Ou o pedido é procedente ou improcedente e etc. Muito simples. Você tinha carga argumentativa muito pequena. Agora, no pós-positivismo, como você entra com os princípios na história, os princípios entram e eles juntos trazem para você uma carga argumentativa enorme. E aí, você precisa dessas técnicas da argumentação jurídica. O pensamento tópico é uma delas, né? Busca fornecer para você a argumentação, sendo que as proposições que você vai desenvolver, a partir daí, tem que ser proposições plausíveis, razoáveis
prováveis, sempre com o uso da razão, não com o uso da sua emoção, do que você acha, né? Mas sempre a partir do momento, de uma situação, de um lugar comum, em que aquele argumento vai ser bem recebido por toda a coletividade. Não é uma coisa que você tirou da sua cabeça, né? Isso aí é muito importante que você tenha essa ideia. Outro teórico que trabalhou também a argumentação é Recassin Sitges. Recassin Sitges, ele traz para a gente a ideia de lógica do razoável. Porque a ideia do positivismo é trabalhar com a lógica silogística. O que é a lógica silogística? Eu já falei várias vezes aqui para vocês, o silogismo, né? Premissa maior, premissa menor, conclusão, né? Sempre os 3 passos. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Transformando isso por direito fica premissa maior, lei. Premissa menor, fato. Então você acopla o fato à lei e chega a uma conclusão. Essa lógica silogística, ela resolve muito bem fatos da natureza. Mas no direito, essa lógica silogística, ela precisa ser substituída por uma lógica do razoável. É isso que Recassin Sitges vai falar. Como o pensamento jurídico faz uso da razão humana, você não pode usar essa mesma lógica do matemática, aquela lógica estrita, para poder resolver problemas humanos, problemas jurídicos. Porque problemas humanos, eles não são simples, eles precisam ser compreendidos, como ele faz essa divisão aqui. A natureza se explica, os fatos humanos se compreendem. Então, todas as nossas ações e a ação de um réu no processo criminal, esses que vocês viram em vários processos criminais, vários réus, a ação de um réu no processo criminal, a ação nossa todas, né, todas as nossas ações, elas sempre são focadas em um fim, elas têm uma finalidade, e esse fim é balizado com valores. Algum valor que você está querendo proteger, que você está querendo preservar, que você está querendo atingir, por isso que você praticou aquela conduta. Então, não tem como usar essa mesma lógica do positivismo, essa lógica premissa maior, premissa menor, conclusão, na aplicação do direito, elas não encaixam, elas não vai dar certo. Então, ele desenvolveu a ideia de você trabalhar com a lógica do razoável. Então, ele faz sempre essa distinção, né, que a lógica tradicional é a questão de causa e efeito, e a lógica do razoável vai trabalhar em problemas humanos, que tem a ver com sentidos, conexões, significados. Lembra que a norma sempre busca um fim, né, aqueles fins que todo o direito procura, né, igualdade das pessoas, liberdade das pessoas, dignidade humana, bem-estar social. Então, as normas procuram isso. Elas são feitas para isso. E a decisão, ela não pode ser pré-concebida. Não pode ter uma máquina que já diga de antemão qual vai ser aquela decisão jurídica. A decisão ela é concebida para o caso concreto. Apenas no caso concreto é que o julgador vai construir a decisão com base em valores que a sociedade considera justos, considera corretos. Tem um mosquito. Até mosquito hoje apareceu para vocês. Então, lógica do razoável faz oposição àquela lógica do positivismo, né? Se a aplicação de determinada norma ou fato levar a resultados contrários por ela visados, não se deve aplicar. Veja, Recassin Sitges fala que da lógica do razoável você pode deixar de aplicar uma norma se ela visar fatos contrários ao que ela pretende. Então, tem um exemplo do Código Civil Espanhol que proíbe menores de 18 anos de fazer doação de órgãos. O Brasil também proíbe menores de 18 anos fazer doação de órgãos. Exige que a pessoa seja capaz para poder doação de órgãos. E aí aconteceu na Espanha um caso muito curioso, que era uma mãe adolescente teve um filho que tinha um problema, acho que era nos rins, um problema
não sei exatamente o que era, que precisava fazer doação de órgão, e a mãe poderia doar esse órgão para a filha. Só que a mãe era adolescente. Bem aí, veja, o Código Civil Espanhol dizia algo como assim, é proibido é proibido aos menores de idade fazer doação de órgãos, ponto. Ele dizia isso aqui. O caso estava posto para julgamento, estava lá o caso lá na justiça. Uma mãe adolescente, portanto menor de idade, estava com seu filho doente e o seu filho precisava do transplante de órgãos e a lei vedava o transplante de órgãos. A lei proibia o transplante de órgãos de menores de idade. Você, como juiz, eu vou fazer essa pergunta aqui para vocês, né? Você, como juiz, né? O que você faria neste caso? Você deixava de aplicar a lei e autorizava a doação de órgãos, que a adolescente doasse órgão para sua filha. Você aplicava a lei e dizia que não pode, e, portanto, negava o direito da adolescente doar o órgão para sua filha, e isso poderia levar à morte da filha. O que você faria? Esse é um caso difícil. O que você faria nesse caso? Respondam aí. O que você faria? O que você acredita que é o correto dentro do ordenamento jurídico? Imagine que você é juiz, chegou esse caso para você. A nossa lei também aqui, ela veda, né, que menor de idade possa doar órgãos. Mas tem uma peculiaridade nesse caso, né, que a pessoa que quer doar, vamos imaginar que é o rim, né? A pessoa que quer doar um rim para sua filha é uma menor de idade, um adolescente. O que você faz nesse caso? Você aplica a lei ou você não aplica a lei? Como é que você resolveria esse caso? Queria ouvir vocês. Ninguém quer falar, né? Boa noite. Eu concedia a liberação para que ela, porque era uma mãe de desespero querendo salvar o seu filho. E tentava argumentar que esse era um motivo justo. Bom, o Jonas dizia que era um motivo justo para não aplicar a lei, né? Mas a lei foi, para um positivista, né? Então o Jonas já está se inclinando para já está entendendo que o positivismo jurídico tem os seus problemas, né? Ele não consegue resolver todos os problemas. Porque, Jonas, como ela está defendendo o direito à vida da mãe, isso seria um motivo justo para ela não cumprir a lei, para você não aplicar a lei. Agora, isso vai demandar de você, Jonas, como juiz, uma carga argumentativa muito forte. Você vai ter que argumentar que no Estado democrático de direito, a concepção de direito positivo não se amoda ou não se adequa à realidade da nossa sociedade e que a concepção de direito que tem como ideia de que o pós-positivismo é o que mais se adequa na sociedade e a concepção de direito pelo pós-positivismo prevê que, além de regras, você também tem princípios e que existe um princípio que suplanta a mera regra colocada lá, né, no código. É proibido ao menor de 18 anos doar órgãos. Existe um princípio maior. Existe, como o Reginaldo colocou aqui, né, o direito à vida é primordial, né?
Nem sempre, Reginaldo. Lembrando dos casos de aborto, lembrando dos casos de legítima defesa, lembrando do caso de pena de morte. Então, lembramos que nem sempre o direito à vida é primordial. Mas, nesse caso, o princípio do direito à vida, nesse caso, o princípio do direito à vida deve preponderar sobre o princípio da segurança jurídica, que é o respeito às leis, o princípio da legalidade, que nós todos devemos respeitar a lei, porque são dois princípios que estão em confronto, né? Tem uma regra dizendo que não pode e tem uma situação fática reclamando, gritando, dizendo que pode, que deve, que é o certo a fazer, porque senão aquela criança vai morrer, porque ela depende daquele órgão para sobreviver. Então tá aí, para um positivista jurídico, Jonas e Reginaldo, para um positivista jurídico, ele ia dizer o seguinte: a lei é dura, mas é lei. Nego o direito de doação de órgão. A lei é clara, o artigo diz isso, a situação é essa, eu faço o acoplamento, eu faço o silogismo, ou seja, premissa maior, lei, artigo X do Código tal, é proibido doação de órgãos. Fato, a pessoa que quer doar órgão é um adolescente. Lei proíbe, fato não permite, portanto, acoplo os dois. E eu dou a conclusão. Qual é a conclusão? A conclusão é que o pedido está negado. E aí você vai perguntar, mas aí a pessoa vai morrer? Sim, mas direito, o juiz positivista vai dizer assim para você: direito é a aplicação da lei ao caso concreto. E a lei é esta. Então, portanto, eu vou aplicar. Existe uma expressão em latim que chama dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. E ela precisa ser cumprida para garantir a ordem, para garantir a estabilidade, para garantir o progresso. Porque sem ordem, sem progresso, não tem estabilidade, né? Aliás, sem ordem, sem estabilidade, não tem progresso. Então, se virar lugar comum, você parar de cumprir a lei, vai, em última análise, virar desordem, e, em última análise, a sociedade vai ruir, porque a ideia de um contrato social, onde as pessoas cedem um pouco da sua liberdade para ter segurança, cedem um pouco de sua liberdade para se submeter às leis, né? Ou seja, toda aquela ideia de contrato social de Rousseau, de John Locke, elas chegam nesse ponto, num ponto de estresse, porque se você diz, Jonas, que nesse caso o bem jurídico maior é a vida, você está rompendo com a ideia de segurança jurídica. Reginaldo, quando você diz aí que o direito à vida é primordial, você também está rompendo com a ideia de lei. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o positivismo jurídico ele não consegue responder a esse problema. Não consegue. A lógica sistemática, a lógica silogística do positivismo jurídico não serve. Vocês estão vendo aí que não serve. Como é que você resolveria isso? Para não descambar nesse lado de que eu estou descumprindo a lei e está virando bagunça, está virando balbúrdia e daqui a pouco a sociedade rui porque ninguém cumpre mais a lei, etc, etc. Na verdade, não é essa argumentação pura e simples. O que você vai dizer? Você vai dizer que o positivismo jurídico não resolve esse problema e que, portanto, você tem que analisar ele sob a ótica do pós-positivismo. E sob a ótica do pós-positivismo, você não trabalha com a lógica silogística, você trabalha, por exemplo, com a lógica do razoável. E você trabalha, por exemplo, com a coexistência no mesmo ordenamento jurídico de regras e princípios. E que, quando um princípio afronta uma regra, ele deve prevalecer. Como o Reginaldo falou, o direito à vida deve, portanto, ser primordial e, portanto, aquela vedação ela não pode ser aplicada. Aquela vedação ela tem que ser restrita. Isso é um exemplo para vocês verem como o positivismo jurídico ele deixa a gente numa situação de
incapacidade. Você está vendo a situação acontecer, você está vendo ali que a bebê vai morrer, mas tem uma lei que diz que não pode, então lei é a vontade geral da nação, então todo mundo tem que, vamos dizer, se conformar com a lei, e obviamente que não, né? Obviamente que não. Existem coisas mais, valores mais importantes do que o cumprimento da lei. Nesse caso da menor que vai doar o órgão, ela vai doar de qualquer jeito. Se ela não puder doar lá na Espanha, ela vai fugir para outro lugar, ela vai doar. O ruim é se ela não tiver como fugir, né? Que aí ela vai ser presa, né? Vai estar cometendo um crime, né? Teria que arrumar um médico, né? Que também iria se envolver num crime, né? Porque ia fazer uma doação de órgão proibida por lei, ou seja, é uma questão complexa. E que o pós-positivismo resolve, sim. Pós-positivismo resolve, se vai dizer o quê? Vai dizer que existem regras, tudo bem, mas existem também princípios. E quando um princípio confronta com a regra, deve prevalecer o princípio. E isso não quer dizer que aquela regra deixou de existir, não, é que a regra continua existindo. Só que para aquele caso específico, como a aplicação dela leva a um absurdo, ora, é a própria mãe que quer doar o rim para a filha. Qual é o direito no mundo que vai impedir de uma própria mãe doar para a própria filha, para salvar a vida do filho? Qual é o direito no mundo que vai proibir isso? Só aquele direito positivista, né? Aquele direito positivista. Então, por isso que Recasset insiste e vai dizendo, ó, se a aplicação de determinada norma ao fato levar a um resultado contrário ao que é visado por ela, não deve se aplicar. Não deve se aplicar. Lógico, né? Qual é a intenção dessa lei? A intenção dessa lei é preservar a vida das pessoas, é não transformar a vida das pessoas em comércio, os órgãos das pessoas em comércio, toda a finalidade dessa lei de doação de órgãos, né? A finalidade dela é tudo isso daí, né? Mas qual é a finalidade maior? É proteger a vida das pessoas, preservar a vida das pessoas. E nesse caso específico, se você estiver aplicando ela está dando um sentido totalmente ao contrário do que ela foi criada para ser. Então, isso aí mostra para vocês que existem princípios que precisam ser preservados, que se não forem preservados, você terá sérios problemas na aplicação. Então, parte muito da sua concepção, Jonas, da sua concepção do que do que é o direito, né? Do que é um direito. Se você tiver uma concepção positivista, você vai entrar em contradição com a sua concepção, porque o positivista não admite que existam princípios, que esses princípios tenham peso de norma jurídica. Não acredita. Por quê? Porque os princípios já foram considerados lá pelo legislador na hora que fez a lei, na hora lá das comissões, do debate, lá na Câmara, no Senado e tal. Lá os princípios já foram considerados, já foram levantados todos os prós e os contras, e no final das contas fizeram uma lei. Pronto, a partir daí a lei é posta, a lei está em vigor e a lei deve ser aplicada. Não me venha chamar de princípios aqui, porque isso tudo é história para boi dormir, isso não existe. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei, você deve cumprir, ponto final. E se você está procurando justiça, você vai em outro lugar, vai na faculdade de filosofia, isso aí é um positivista falando, tá? Se você está procurando justiça, você vai lá na disciplina de filosofia, você se matriculou se matriculou na universidade errada, Jonas. Você deveria estar fazendo filosofia. Isso aí é um positivista ia estar falando para você, viu? Que não tem nada de justiça, de direito à vida, não tem nada disso não, entendeu? Lei aplicada, a lei aplicada ao caso concreto é o que resolve, ponto final. Já um pós-positivista ia dizer para você, Jonas, realmente, você tem razão. Existem coisas acima da lei que são princípios, e esses princípios têm valores
veiculam valores, na verdade, veiculam valores e que esses valores são coisas importantes para a sociedade, e é importante para a sociedade que a mãe possa salvar a filha, a vida da filha. Isso é importante para a sociedade. É um valor que a sociedade protege. Ah, mas o legislador... É porque o legislador não imaginou essa hipótese de menores de idade engravidarem, que isso não é desejável para uma sociedade, porque menores de idade não têm maturidade, não têm condições financeiras de se estabelecer, portanto, de sustentar o seu filho, etc, etc. Então, o legislador faz um padrão de conduta forçando você a se adequar ao mundo ideal, né? Só que a gente sabe que o mundo real é diferente, né? Tem um mundo ideal, que é aquele em que as coisas deveriam ser desse jeito, e tem o mundo real, que é como ele é, a vida é como ela é. E é essa vida que vai bater a sua porta, Jonas, como advogado. É essa vida que vai bater na sua porta, Reginaldo, como advogado. Vocês vão ter que tratar essa questão como uma primeira... eu sempre falo, né? O advogado é o primeiro juiz da causa. Então é você que vai ter que tratar essa questão. Então, se você tiver uma concepção positivista, você vai chegar para a pessoa e vai dizer assim: olha, minha filha, é o seguinte, tem o código, tem a lei, e a lei proíbe, portanto, está negado o seu pedido, vai embora e não engravide mais menor de idade, na outra vida que você tiver. Você poderia dizer isso para ela ia embora, chorando, né? O que você fez? Você aplicou a regra posta, né? Ela vai num outro escritório e aí o advogado tem uma concepção de direito diferente do advogado anterior. Uma concepção pós-positivista do direito. E que, além da lei posta, existem princípios que também têm valor jurídico e precisam ser aplicados ao caso concreto. E aplicados ao caso concreto, o princípio do direito à vida, ele suplanta o princípio da segurança jurídica e, portanto, o princípio confrontado com aquela regra, o princípio perde, o princípio ganha, derrota a regra, né? Existem vários casos de princípios que derrotam a regra, e vamos entrar na justiça, vamos entrar com um pedido, vamos entrar na justiça, vamos entrar com um pedido para que um juiz reconheça o seu direito, né? Um juiz reconheça o seu direito de poder doar o seu rim para sua filha. Pronto. 2 advogados com 2 concepções de direito diferentes e deram 2 respostas diferentes. Ela, obviamente, vai se apegar ao advogado pós-positivista. E aí vai assinar a procuração, fazer o contrato, tudo direitinho, e o advogado dá entrada no processo. O advogado dá entrada no processo e aí cai na vara de um juiz. A pergunta é: o que esse juiz vai dizer? Esse juiz vai dizer o que ele acha que é, ou o juiz vai dizer o que o direito diz o que é? Obviamente, eu já falei isso para vocês, há muito tempo eu venho falando. O direito não é o que o juiz acha que é. O direito não é o que o juiz acha que é. O direito é uma ciência social que tem métodos, tem princípios, tem formas, tem regras, para que você possa descobrir se aquele direito existe no caso concreto ou não. Para que o advogado pós-positivista possa levar esse caso para julgamento, ele precisa fazer uma argumentação. Ele não pode simplesmente... claro que aqui foi um teste rápido para você levantar e falar de pronto, né? Obviamente, quando você for fazer a sua petição, você vai elencar uma série de argumentos de natureza filosófica, sobre o direito à vida, sobre o que é vida, sobre o que é maternidade, os direitos da mãe sobre o filho, a responsabilidade que ela tem sobre o filho. Você vai fazer uma série de argumentações para tentar convencer, porque a função da argumentação jurídica é convencer, é levar o melhor argumento, tentar convencer o juiz de que você está na certeza daquela sua tese. Você concorde com vamos dizer, o direito está com a sua cliente.
E aí o peso da argumentação. É por isso que a gente está estudando a argumentação, né? Se não for assim, o juiz vai... Se você não fizer essa argumentação, vai ficar mais fácil para o juiz dizer o que ele acha que é. Vai ficar mais fácil. Agora, se você levanta a argumentação correta, se você deixa a sua petição, vamos dizer, calçada, fundamentada, ele não vai conseguir dizer o que ele acha que é. Ele vai ter que fazer um esforço de argumentação tamanho, porque você provocou isso, você vai ter que fazer um esforço de argumentação tamanho para demonstrar que o direito não está com você, não está com a sua cliente, etc, etc, etc. Portanto, a chance de você ganhar é muito grande, demonstrando que o melhor argumento está com você. E aí, para isso, precisa da argumentação jurídica. É importante que vocês saibam, né, que existem essas concepções de direito. Não existe só o positivismo jurídico, não existe só o pós-positivismo jurídico. Há uma série de, entre esses dois polos, vamos dizer assim, há uma série de intervalos, de gradações, e há extremos também, que passam a mais do que esse é porque o quadro não está funcionando aqui, senão eu ia fazer um esquema, mas você pode entender que de um lado tem o positivismo jurídico, do outro lado tem o pós-positivismo. Entre os dois tem outras escolas, que vamos dizer concepções de direito, e nos extremos, fora dos dois, também tem extremos. Tem o extremo, por exemplo, do direito natural, de que reconhecer que não precisa de lei, não precisa de norma, o direito é uma coisa que já está inata e já existe, nós todos já temos direitos e mesmo que não esteja na lei, ele existe. A concepção do direito natural, ela é, vamos dizer, um extremo oposto ao direito positivo, o extremo oposto. E é confuso porque ele acaba com a ideia de regra, de lei, né? Direitos são inatos, não precisa de regra, não precisa de lei. O Estado só vai reconhecer os direitos e não criar, então é uma concepção perigosa também de direito, né? Do outro lado, tem os formalistas exagerados que não admitem nem sequer que o juiz possa ter liberdade para poder argumentar. O juiz é mera boca da lei, então é formalismo ao extremo, ele tem só que dizer o que a lei diz, então não admite nem espaço, o que o positivismo ainda admite assim um pequeno espaço. Então eu só estou mostrando para vocês que tem várias concepções de direito, as duas que se degladiam mais fortemente agora, nessa nossa era, nesse nosso século XXI, é o positivismo, que ainda tem muito positivista jurídico, muitas pessoas que entendem que o positivismo jurídico é a melhor forma de concepção de direito, e uma outra grande quantidade de pessoas que entendem que o pós-positivismo é a forma correta de entender a concepção dos direitos. Eu me filio a essa corrente do pós-positivismo jurídico. Não nega o positivismo. O positivismo é importante. Existe lei, não é liberou geral, agora não tem lei, não sei o que, não. Tem lei, sim. Existem as leis, só que ao lado das leis existem os princípios, e que eles precisam ser também sopesados para você encontrar ali a resposta correta do direito. Para fazer essa argumentação, um dos grandes nomes da argumentação é Perelman. Perelman, ele trabalha na ideia de a nova retórica. O que é essa nova retórica? A retórica, ela é lá da Grécia, né? Lá na Grécia, a retórica era você usava para convencer, mesmo que o seu argumento estivesse, mesmo que você estivesse mentindo, que não fosse verdade, o que você está operando, o que você está falando, mesmo que fosse mentira. Vou botar um mudo aqui, que eu estou tendo um retorno aqui de alguém, não sei quem é. Mas quem quiser perguntar depois, só ativar o microfone. Então, a ideia de Perelman é que, como esse nome, retórica,
é um nome que remete à ideia de mentira, de falso, você tenta só convencer. Então, ele resgatar essa retórica dos gregos para a atualidade hoje iria soar estranho. Aí ele teve a ideia de trabalhar com o nome Nova Retórica. Mas, na verdade, basicamente é o resgate da retórica dos gregos. Então, ele trabalha com a ideia de uma audiência universal. E que essa audiência universal, o seu argumento, ele tem que ser tão bom, que ele precisa convencer uma audiência universal. E que essa audiência universal, ela só pode ser convencida se você usar argumentos racionais. Então não é o que você quer. Não é o que você acha. Não é porque você leu na sua religião aquela coisa. Não. Isso não é um argumento racional. Isso é um argumento emocional, um argumento religioso, um argumento moral. Então, não é um tanto quanto... Não que se possa desprezar, não é isso. É que no âmbito do direito, você tem que trabalhar com argumentos racionais. E, portanto, por que vai dar certo se você trabalhar com argumentos racionais? Porque nós, seres humanos, somos seres razoáveis. Nós podemos entrar em consenso em determinadas situações. Por isso que, se você trabalhar com argumentos racionais, você consegue convencer esse grande auditório. Aí tem algumas regras sobre essa argumentação. Como é que você vai trabalhar uma ideia bem argumentada, né? Bom, o primeiro que você tem que observar são princípios. O primeiro princípio é o princípio da imparcialidade. Quando você vai argumentar alguma coisa, você não pode ser partidário. Tem agora muito em voga, né, os defensores do presidente são bolsominions, chamados de bolsominions. Os defensores da esquerda são chamados de lunáticos, de petralhas, não sei o quê. Então fica essa parcialidade, esse partidarismo, e isso atrapalha a racionalidade dos argumentos. Então, mesmo quando é apresentado por parte de um grupo um argumento que é um argumento razoável, que é um argumento que tem, vamos dizer assim, razoabilidade, possibilidade de acontecer, de ser daquilo ser verdade, poder de convencimento, mesmo quando é apresentado um argumento, o fato de você ser parcial, você assim, no modo geral, né? O fato da pessoa ser parcial não consegue enxergar a verdade daquele argumento. E aí, isso é um problema sério, né? Então, por isso que Perelman fala que quando você vai argumentar, você deve observar o princípio da imparcialidade. O que diz isso? Você não pode ser partidário. Perelman diz que você tem que observar também o princípio da sinceridade. Sinceridade. O que é o princípio da sinceridade? Aquilo que você vai falar, você tem que acreditar naquilo. Se você vai falar numa petição, num argumento, num discurso, se você vai falar alguma coisa, acredite naquilo que você está falando. Só fale o que você acredita. Porque se você não acredita, não fale. Se você falar e não acreditar, você está violando o princípio da sinceridade. O princípio da universalidade. O princípio da universalidade só é válido aquilo que você está argumentando se todos possam aceitar. Se todos podem aceitar aquilo, se aquele argumento é possível de ser aceito por todos, então é um argumento que você pode utilizar, porque é um argumento universal. Esse argumento da mãe, Jonas, esse argumento da mãe, que a mãe deseja proteger o filho. Esse é um argumento universal. Quando você argumentou isso dentro da sua peça jurídica, dentro do seu discurso, dentro da sua fala, dentro do seu argumento, quando você levanta isso, você está observando Perelman no princípio da universalidade.
porque é possível que as pessoas aceitem isso como um princípio válido, que as pessoas possam aceitar. Qual é o princípio? O princípio de que a mãe deve fazer tudo que está a seu alcance para salvar a vida do seu filho. Isso é um princípio que as pessoas vão aceitar. O que mais? A gente pode trabalhar, depois que você fez todas essas argumentações, a gente pode sintetizar na decisão, né? A decisão, ela precisa observar, depois de discutir todos esses argumentos, esses princípios, precisa concentrar as seguintes situações. A decisão não pode ser discriminadora. Então, ele estabelece alguns topoi, algumas expressões que são de observância na hora da decisão. A cada qual, a mesma coisa, ou seja, o princípio da não discriminação. A cada qual, segundo o seu mérito, ou seja, o princípio da proporcionalidade. A cada qual, segundo as suas obras, o princípio utilitarista do resultado. A cada qual, segundo as suas necessidades, a ideia de que haja um mínimo vital, que as pessoas precisam de um mínimo, eu sempre associo a questão de mínimo vital, como por exemplo energia elétrica. Algumas pessoas podem dizer assim, a energia elétrica é um luxo, possibilita conforto, possibilita água gelada, possibilita você dormir com ventilador ou com ar-condicionado. Mas na verdade, energia elétrica, na minha concepção, é mínimo vital. Sem isso, você não consegue se desenvolver, você não consegue estudar. O que a gente está fazendo aqui, estudar, a gente está precisando de energia elétrica, a gente precisa de luz para poder ler os livros, para poder... Ou seja, a cada qual segundo as suas necessidades. É uma regra que a decisão justa, depois de todas essas argumentações, ela precisa condensar tudo isso aqui. A cada qual segundo a sua posição. Ele trabalha na ideia de uma sociedade estamental também. Perelman tem essa ideia. A cada qual segundo o que a lei atribui. A ideia de ordem. Né? Então, essas 6 fórmulas que ele trabalha na retórica, depois que você argumenta, observando aqueles princípios da argumentação, você tem em mente que um argumento justo, uma decisão justa... Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém abriu alguma coisa? Abriu um sinal? Vou botar o mudo aqui, que eu vi um retorno aqui de alguém. Então, as 6 fórmulas de Perelman, você não pode discriminar. Você tem que observar o princípio da proporcionalidade. Você tem que observar o mérito da pessoa, o que ela fez, os resultados. Tem que observar a lei, a ordem. A lei não é totalmente desprezível. Ela precisa ser respeitada. Tem que observar o mínimo vital e tem que observar a posição da sociedade daquela pessoa. As pessoas que estão, por exemplo, em baixa renda, em situação de baixa renda, elas precisam ser tratadas de acordo com a sua condição social. Ou seja, elas precisam ter benefícios, elas precisam ter... ainda há pouco estava aquele dilema, né? Se tinha que fazer o CPF das pessoas, se as pessoas tinham que ter... para receber o auxílio emergencial, são pessoas de baixa renda, elas precisam ser tratadas de acordo com o estamento onde elas estão. Essa é a ideia de uma sociedade estamental para Perelman. Então, a ideia de justiça, portanto, que é isso que você vai buscar, quando você leva um argumento para o judiciário, você vai buscar a ideia de justiça. Né? Então, o princípio de justiça para ele é o princípio da ação, segundo a qual seres da mesma categoria devem ser tratados da mesma forma. Essa ideia de igualdade, né? Isso é muito forte na ideia de justiça, quando você trabalha a ideia de justiça. Estou falando assim, a ideia de justiça, porque essas novas ideias que vêm para contrapor o positivismo jurídico,
a nova retórica, Robert Alexy, por exemplo, Ronald Dworkin, elas têm a ideia de que o direito deve procurar algo além de simplesmente aplicar a lei, deve procurar uma ideia de justiça. E aí começam umas discussões filosóficas enormes do que vem a ser justiça. Né? O que é justiça? Para Perelman, justiça é isso aí, ó, é um princípio da ação segundo a qual seres da mesma categoria devem ser tratados da mesma forma. Então, cada um desses filósofos teóricos vão ter uma concepção de justiça. Platão tinha uma, Aristóteles tinha outra, Dworkin, Rawls, vários dos filósofos do direito vão ter concepções de justiça. Um positivista ia dizer para você assim, olha, você está procurando justiça, vai fazer uma faculdade de filosofia, né? Sai do direito, que isso não é para você, não. Direito é aplicar a lei ao caso concreto e ponto final. Isso é o que um positivista ia dizer para você, né? Ele está errado? Bom, na minha concepção, não seria essa a melhor forma de encarar o que é o direito, né? O direito, sim, exige, sim, que a gente vá atrás de um componente a mais, não meramente aplicar a lei ao caso concreto. Então, o segundo filósofo que a gente trabalha nessa ideia de argumentação é o Robert Alexy. Ele trabalha a ideia de argumentação procedimental. A ideia de Robert Alexy vai dizer o seguinte, a argumentação jurídica, que é essa argumentação voltada para uma decisão jurídica, quando você, Jonas, quando você, Renato não, abriu aqui o outro advogado que falou aqui, Reginaldo, desculpa, Reginaldo. Olha, Jaqueline também falou, olha, não se aplica, o filho é insubstituído. A Rosilene falou, há impessoalidade dentro do princípio de regras pós-positivistas, num caso concreto. Bom, esse é um... Sim, há impessoalidade dentro de princípios, num caso concreto, não fica muito subjetivo. Essa é a discussão Essa é uma das grandes críticas dos positivistas aos pós-positivistas. Porque o positivista vai dizer assim, olha, direito é regra, e aplicado ao caso concreto e ponto final. Na hora que você mete princípio nessa história, aí virou uma balbúrdia, né? Virou uma confusão, você não sabe agora mais o que é direito, o direito passa a ser o que cada um vai entender, porque cada um tem uma concepção de princípio, para um religioso, o princípio sei lá, de casamento é uma coisa, para quem não é religioso, o casamento, a família já é outra coisa, é outra concepção, aí muda. E, na verdade, não é assim. Não é assim. Robert Alexy, ele desenvolve uma teoria racional para explicar como você aplica os princípios no caso concreto, como você faz a ponderação, como você aplica o sopesamento. Ele, como influenciado pela matemática, ele fez toda uma argumentação de como você faz a divisão, como você faz o sopesamento, como você entende qual é o princípio que pesa e por que pesa e por que nesse caso que não pesa. Tem fórmula, é muito curioso o livro dele. Ele mostra uma fórmula. Ele ainda está vivo, ele faz palestras aí, de vez em quando ele vem no Brasil, já esteve em Fortaleza, na Universidade, na Unifor, que eu faço doutorado. Ele teve há uns 2 anos atrás. Robert Alexy é um fenômeno do jurídico, enfim, é um doutrinador que influencia enormemente a nossa forma de pensar atualmente, principalmente como aplicar o direito no caso concreto, usando os princípios, usando a ponderação. Então, todo o esforço de Robert Alexy é para demonstrar que a aplicação dos princípios no direito é racional, não é um ato emocional, individual, de vontade, e sim é um ato racional em que você consegue explicar racionalmente como é que você chegou naquela decisão, inclusive com fórmula matemática. Obviamente que você não precisa usar fórmula na sua argumentação, mas que você possa desenvolver o raciocínio da fórmula, você desenvolve
Eu vou botar a fórmula de Alexei no Google Sala de Aula para vocês verem. A fórmula que parece assim, à primeira vista parece bem complicado, mas depois que você entende, ela fica bem simples, né? A ideia de que a argumentação prática geral? A argumentação prática geral o que é uma argumentação prática? Uma argumentação destinada a uma finalidade. É como você decide fazer as suas coisas na vida prática, né? Na sua atuação prática. Como é que você decide? Como é que você decide cumprimentar aquelas pessoas? Como é que você decide, se no caso é uma regra de tratamento, como é que você decide se comportar dessa ou daquela forma dentro da sua religião, se é uma regra de religião? Como é que você decide se comportar assim ou assado dentro da sociedade jurídica? Uma regra de direito. Ou seja, a gente sabe que nós temos 3 grandes ordenadores, né? A religião, o direito, as regras de convivência, né? São ordenadores da nossa vida. E exatamente essa argumentação prática é você explicar por que você adotou aquela ação. Por que aquela ação é a melhor. Quando você traz o que ele defende? É que a argumentação jurídica é uma parte da argumentação geral prática. Então, aquilo que você já usa para a argumentação geral prática, você traz para a argumentação jurídica e acrescenta mais algumas coisas. Por isso que ele defende que a argumentação jurídica é um caso especial do discurso prático geral da moralidade. Então, tem aqueles... Por que você toma determinada conduta A ou conduta B? Por que foi A, por que não foi a B? Aí você vai explicar, né? Você vai argumentar. E isso dentro de uma perspectiva da vida prática. Quando é para o direito, ela é um caso especial porque ela acrescenta mais algumas coisas. Ele vai dizer que a argumentação jurídica é usada para questões prático-jurídicas que podem ser resolvidas pela razão, a força do melhor argumento. Eu chamo sempre a atenção para vocês, e esses filósofos todos, eles tentam tirar aquela ideia de direito natural, de subjetivismo, de que o direito é o que eu acho que é. Então, tirar essa ideia. Trabalhar sempre no âmbito da razão. Trabalhar com argumentos lógicos, com argumentos razoáveis, com argumentos verdadeiros, para que possa vencer a força do melhor argumento. Aí, quais são as regras básicas? Essas regras é interessante para vocês entenderem. São 5 ou 6 regras. Ele começa com as regras básicas, depois vai falando sobre as regras da argumentação jurídica, depois falando das regras do discurso. Então, essas regras são importantes para que vocês entendam na argumentação o que vocês devem seguir. Tá? Regras básicas são as seguintes. Primeiro, nenhum falante pode se contradizer. Nenhum falante pode se contradizer. O que eu falei, Jonas, você, Reginaldo, você também, 2 advogados aí que levantaram, né, a argumentação. Vocês não podem se contradizer. Né? Se o Jonas é um positivista, se ele acredita que existem regras e somente regras, não tem princípios, ele não pode levantar essa questão agora dizendo do princípio do direito à vida. Por quê? Porque então ele está se contradizendo. Eu não estou dizendo que o Jonas é positivista, eu estou só dizendo que se ele fosse positivista, entendesse o direito como uma concepção de direito positivo, positivista, ele não pode se contradizer na hora do discurso. Ele tem que trabalhar dentro do âmbito de concepção que ele tem de direito. É o princípio da não contradição. Então, quando você for argumentar, você não pode se contradizer. Isso é um erro crasso de quem for argumentar alguma coisa, é se contradizer. Segundo, todo falante só pode afirmar aquilo que crê. Lembra lá de Perelman? O princípio da sinceridade? Ele sempre está presente no discurso. Você só deve falar aquilo que você acreditar que é verdade. Todo falante que aplique um predicado F, que ele é alemão e ele usa esses termos em alemão, essas palavras são, vamos dizer, o F significa predicado em alemão, né? Todo falante que aplique um predicado F a um objeto deve aplicar aos outros objetos também, princípio da universalidade. Então, você vai dizer, se todo mundo que é de baixa renda tem direito ao Corona Voucher, você tem que aplicar isso para todo mundo. Você não pode excetuar fulano, não. É todo mundo.
Princípio da universalidade. Ainda dentro das regras básicas. Falantes diferentes não podem usar a mesma expressão com sentidos diferentes. Então, a gente sabe que a palavra casa, a gente já exercitou isso várias vezes, né? A palavra casa tem vários significados, né? Desde casa de botão, né? Casa de botão, até casa como edificação e tal. Então, vocês não podem, no discurso, um está falando casa no sentido de casa de botão e o outro está falando casa no sentido de moradia. Vocês não podem usar a mesma expressão com sentidos diferentes, que isso fere uma regra básica no discurso. Ainda dentro das regras básicas. Em uma situação ideal de fala, todo falante deve fundamentar o que afirma. Olha, isso é muito importante. É a regra geral de fundamentação. Todo argumento deve estar fundamentado. Você vai fundamentar onde? Você vai fundamentar na lei, se é um argumento que você está trazendo da lei, você vai dizer, de acordo com a lei e tal. Sempre que eu falo, brinco com vocês, né? Vocês têm que matar a cobra e mostrar o quê? Quem é que lembra aí? Você tem que matar a cobra e mostrar... Deixa eu ver se alguém lembra aqui. O que eu falo? Tem que matar a cobra e mostrar o quê? Mostrar a cobra. Mostrar a cobra morta, né? Não adianta mostrar ela viva. Mostrar ela morta. Isso é fundamental. Você tem que mostrar, você tem que fundamentar, você tem que dar o seu fundamento. Você não pode argumentar alguma coisa sem fundamentar. Então tem que dizer onde é que está a lei, onde é que está o artigo, onde é que está... se você fundamentou numa norma jurídica, você tem que dizer qual é a norma, você tem que aplicar. Isso é uma regra básica na argumentação jurídica. Ainda, agora mudando para o segundo tipo de regra, a regra da razão. Quem pode falar pode participar do discurso. Então, uma ideia de que todos são iguais. Se Jonas está argumentando, Reginaldo está argumentando, então a ideia de que o Jonas não pode tolir a palavra do Reginaldo. Não, Reginaldo, você não vai falar agora, não. Agora, a partir de agora, você não fala mais. Ou então o Reginaldo diz, não, Jonas, daqui para frente você não fala mais. Então, isso não é regra de um discurso pautado pela razão, né? Porque a regra da razão é de que quem pode falar pode participar do discurso. Vocês têm que ter igualdade. Todos podem problematizar ou introduzir qualquer acessão no discurso, entendeu? Tipo, o Jonas apresenta um argumento, o Reginaldo apresenta outro argumento, e aí o Jonas vai problematizar o argumento do Reginaldo. Mas, Reginaldo, você já pensou se esse caso fosse aplicado assim? Como é que seria? Aí o Reginaldo diz assim, não, eu não quero saber, não problematiza o meu argumento, não. Isso está falhando a regra do argumento, né? Isso está falhando a regra da argumentação, porque, segundo a regra da razão, não pode, as pessoas podem problematizar, sim. Ela pode, se alguém levanta um argumento, o outro opositor tem um proponente e o oponente, né? Então, o proponente levanta um argumento, o oponente contradiz e problematiza. E aí o proponente tem que responder, e assim vai se crescendo a argumentação. Todos, portanto, podem problematizar o princípio da universalidade. Ainda dentro das regras da razão, nenhum falante pode impedir de exercer os seus direitos ao diálogo, não coerção. É uma extensão daquele outro lá, né? Então, você não pode proibir os outros de falar e nem obrigar eles a falarem o que você quer ouvir. Não, eu não vou mais ouvir você, só escuto se você concordar comigo. Então, você está coagindo a pessoa. Então, isso ofende as regras da argumentação, as regras da razão. O item 3, que fala das regras da carga de argumentação. Olha, quem pretende tratar A diferente de B, deve fundamentar. Se você está imaginando por que você está fazendo aquela discriminação, por que você está fazendo aquele distinguish, por que você não está aplicando esse caso, você tem que fundamentar. Não posso dizer assim, não aplico e ponto final. Não, tem que fundamentar, tem que explicar. Quem ataca uma proposição deve dar a razão para isso. Então, o Jonas levanta uma proposição, o Reginaldo não concorda e ataca essa proposição, o Reginaldo assume a obrigação de dar a razão pela qual ele está atacando aquela proposição.
Ainda sobre a regra da carga de argumentação. Quem apresentou um argumento só está obrigado a apresentar novamente tais argumentos em caso de contra-argumento. Então, um apresenta o argumento, o proponente apresenta o argumento, o oponente apresenta um contra-argumento, aí o proponente pode apresentar novamente aquele argumento. Ainda na regra da carga de argumentação. Quem introduz uma nova asserção tem de fundamentar por que fez. Regra lá da fundamentação. Item 4, já está terminando. Item 4. Regras específicas para fundamentar um enunciado normativo. Quando você busca fundamentar de um enunciado normativo. Ou você faz referência a uma regra. Então, você está fundamentando de um enunciado normativo, você está dizendo, eu estou afirmando isso porque a lei X, Y, Z, artigo Y, tal, diz isso. Então, você faz uma referência. Ou então, você dá uma consequência jurídica a essa regra. Então, eu estou afirmando isso porque se fulano violar o artigo 121 do Código Penal, ele vai ser preso. Né? Se fulano violar as regras sanitárias de isolamento social, tem um artigo 268 no Código Penal e ele vai sofrer uma ação penal. Se fulano obstruir a investigação da justiça, vai ter uma regra lá e vai sofrer uma condenação. Ou seja, tudo você tem que fundamentar, você tem que apresentar os argumentos. Ainda nas regras específicas, a 4, que é a regras específicas para o discurso prático. E um enunciado normativo é fundamentado apresentando uma regra e uma razão. Ele faz essa fórmula G, ground, que é fundamento, né? O fundamento criou uma regra, possibilitou uma regra, e essa regra, aplicada ao caso concreto, gera uma norma. Tá? Essa é a lógica que você tem que raciocinar. Existe um fundamento por trás de cada regra, existe um fundamento que, aplicado nessa regra, possibilita gerar essa norma, que vai ser aplicada no caso concreto. Essa formulinha que ele dá, GRN. O 5, as regras da fundamentação. A pessoa que afirma uma proposição normativa deve aceitar as consequências dessa regra. É a regra da troca de papéis. Se você está afirmando essa proposição, você deve aceitar as consequências dela. Regras da fundamentação. 5. Ainda nas regras da fundamentação, as consequências de cada regra devem ser aceitas por todos. É o princípio do consenso. Todos devem aceitar. Toda regra deve ser ensinada de forma aberta e geral. Princípio da publicidade. As regras morais devem poder passar na prova de sua gênese histórico-crítica, permanecendo passível de justificação racional ao longo do tempo. Isso aqui é interessante. Se você puxou uma regra moral, tipo um costume, por exemplo, se você puxou isso, você tem que demonstrar que ela ainda é válida hoje. Por isso que ele fala que ela tem que passar na gênese histórico-crítica, permanecendo ainda possível de justificação racional ao longo do tempo. Né? Então, se você não puxou essa regra e traz para hoje e ela não passa nesse filtro, então, sei lá, você lá em 1940 ir para a praia de maiô 2 peças era crime, né? A biquíni, né? Era crime. A mulher tinha que ir até o joelho coberta e tinha lá um policial com uma réguazinha para medir se estava não sei quantos centímetros acima do joelho e tal. Se você quer trazer essa regra moral para hoje, você tem que provar que ela ainda está válida hoje. Então, se não está válida, você não pode argumentar ela, né? É nesse sentido que você tem que provar. E, por fim, tem as regras da transição. O que são as regras da transição? Você pode mudar do discurso. Você sai do discurso prático, vai para o jurídico, sai do jurídico, vai do prático. Você pode trazer elementos do discurso geral para o jurídico, ou vice-versa. Você pode usar as outras formas de discurso. Pode, inclusive, passar do discurso para a análise da linguagem. Você vai passar a estudar a linguagem que as pessoas estão falando, os significados da linguagem.
E você pode também passar para analisar a teoria do discurso, para saber se aquela argumentação é realmente uma argumentação racional de acordo com a teoria do discurso. Isso tudo você pode trabalhar na argumentação. E aí, depois que você fez todas essas regrinhas, você fez uma argumentação fundada, todas essas regrinhas, você vai usar isso aonde? Ele fala que o procedimento, a teoria da argumentação procedimental, é usada dessa forma. São criadas normas jurídico-positivas, que são as normas que o Estado cria. São normas feitas por palavras. Palavras têm vários significados. E aí você precisa da argumentação jurídica para encontrar o significado correto daquela norma, para aplicar o caso concreto. Só que pode ter mais de uma argumentação, como eu disse, né? O Jonas pode ser um positivista, vai ter uma argumentação. O Reginaldo pode ser um pós-positivista, pode ter outra argumentação. A Caroline pode ser uma naturalista e pode ter uma outra argumentação. A Rosilene pode ser uma formalista e vai ter outra argumentação. Então, vão ter várias argumentações jurídicas. E, no final das contas, qual é que vai prevalecer? Bom, a que vai prevalecer é a do processo judicial. O processo judicial é o que vai adotar a única resposta dentre as possíveis para aquelas argumentações. Vão ter várias argumentações que vão surgir, conforme as concepções que vão se apresentar. Ou dentro até da mesma concepção vão surgir várias argumentações. Qual é que vai valer? Aqui o processo adotar. Aí tem o procedimento dele, tem esse esquema. O esquema do procedimento dele é esse. Então, tem o autor que leva as argumentações para o juiz. Tem o réu que leva as argumentações para o juiz. O juiz, na decisão, ele tem que argumentar e justificar. Ele faz tanto uma justificação interna da decisão, quanto uma justificação externa da decisão. Essas justificações, elas são para quê? Elas são para demonstrar que qualquer pessoa que leia aquela decisão, que leia aquela argumentação, consiga entender por que o juiz tomou tal e qual decisão. Se a pessoa lê e não conseguir entender, provavelmente o juiz tirou isso da cabeça dele. Mas se o juiz fez uma argumentação racional, justificou, tanto da forma da própria organização interna da decisão, a decisão é lógica, concatenada, tem um desenvolvimento lógico, você consegue identificar premissa maior, premissa menor, conclusão, as teses ali, internamente na decisão, a organização interna dela tá coerente, está racional. Tanto a justificação externa, onde é que ele foi buscar, qual é a norma que ele foi buscar, se essa norma está correta, se essa jurisprudência está certa, se isso é aplicável corretamente, se essa norma que ele foi buscar de fora justifica aquela argumentação. Então, a argumentação tanto é interna, na coerência da decisão mesmo escrita, né, na justificação, quanto externa, onde é que ele foi buscar os argumentos para justificar. Feito isso, essa argumentação jurídica ela é correta de acordo com a teoria de Robert Alexy. A partir da próxima aula a gente vai ver, aliás, na próxima aula a gente vai ver casos que a Suprema Corte Brasileira interpretou de julgamentos, aplicando essas teorias de argumentação para que a gente veja na prática como é que isso é aplicado na prática. Vendo pelos tribunais superiores lá em cima, fica mais fácil você ver na ponta aqui embaixo. Tá bom, gente? Nosso horário se encerrou. Carolina, tem que mostrar a cobra, né? Nosso horário se encerrou. E se alguém tiver alguma pergunta aí, pode perguntar. Abrir o seu áudio e perguntar. Ou não. Ou se todo mundo já quer ir embora mesmo. Quer assistir a Usurpadora. O João Wilson que gosta, né? Da Usurpadora. Alguém tem alguma pergunta, gente? Não? Tudo bem?
Tudo tranquilo? Deu para ouvir o som, deu para ver os slides direitinho? O Jeremy está preocupado com as notas. Rapaz, se preocupa com a nota não. Nota é só a menor das suas preocupações. Se preocupe em aprender. Aprender. Vou botar uns casos para você argumentar aqui. Vamos ver se você aprendeu mesmo a argumentar. Não sei se você vai cair em contradição, se vai usar a carga correta, argumentativa. Vamos ver. Vou botar uns casos aqui para você no Google Sala de Aula, você testando sua argumentação. Tá bom, gente? Então, a gente vai encerrando por aqui. Eu vou desligar aqui. Eu acho que quando o último sair da sala, ele termina a gravação. Tá certo? Boa noite para vocês. Até a próxima. Tchau.